Vamos se preparando aqui, tá, gente? Enquanto o pessoal vai chegando. Pessoal chegando, sejam bem-vindos aí. Seja bem-vinda, irmã Daniela. Saudade de vocês. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso. Pessoal chegando aos poucos, a irmã Silvaneide, seja bem-vinda, Carol também, sejam bem-vindos. Vamos ter mais uma aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular, nossa escola de crescimento, e abordando agora o tema de guerra espiritual. Confesso para vocês que é um tema que eu gosto, é um outro tema que eu sempre fui apaixonado por ele, não só na questão da teoria, mas colocando em prática princípios que eu acabei aprendendo, né, dentro da palavra a respeito desse tema, o tema guerra espiritual. Quinta-feira passada, gente, nós conversamos sobre a nossa autoridade, tá? Conversamos sobre a nossa patente, que eu entendo que é a primeira coisa que a gente precisa assimilar, precisa ter convicção antes de nos envolvermos em qualquer disputa, né? E no mundo espiritual não pode ser diferente. A gente precisa ter um conhecimento pleno da autoridade que está sobre nós, tá? E a gente aprendeu na quinta-feira passada, eu acredito que você aprendeu sobre isso. Se não aprendeu, vai lá assistir o vídeo no YouTube, que está lá no meu canal, Pastor Maurício Romeiro. Vai lá e assiste, aproveita, se inscreve no canal, porque eu preciso de 1000 inscritos, tá? E dá um likezinho lá, dá um gostei, dá um positivo, tá? Mas se você não assistiu, vai lá, assiste se você quer assistir novamente, para poder ter esse tema bastante, assim, bem firmado dentro de você. Vai lá e assiste outra vez a primeira aula. Mas nós aprendemos que a nossa autoridade vem do Senhor. Vem simplesmente daquele que fez os céus e a terra e tudo que existe quando nada existia. Aprendemos que lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, por trás daquele no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um conceito de que quando nada existia, existia Deus. Quando não existia absolutamente nada, existia Deus. É esse aí, é esse que está conosco, é esse que nos dá autoridade, tá? Estou fazendo questão de enfatizar isso para você, de mostrar isso para você, porque às vezes quando a gente, como vamos estudar hoje, vamos estudar a autoridade do inimigo, vamos estudar o inimigo, vamos estudar o que ele faz, o que ele pode fazer e o campo de autoridade dele. Às vezes a gente fica tão impressionado que acaba dando um crédito aí para Satanás que na realidade ele não tem. Ele tem autoridade, sim, mas ele não tem a autoridade dele, comparado à autoridade de Jesus, o nosso Senhor que está conosco. A nossa mente é tão infinita que é uma autoridade, uma comparação inimaginável. Não dá para a gente nem imaginar como é que essas duas autoridades podem se comparar, porque a autoridade de Jesus é toda a autoridade, na verdade. E Satanás só tem autoridade porque Deus permite que ele tenha autoridade. É uma outra verdade, porque está escrito na palavra também. Por que Deus permite que Satanás tenha autoridade, pastor? Porque não acaba logo, pá, dá um peteleco e acaba com tudo. É isso que vai acontecer, mas tudo está no tempo de Deus. E nesse exato momento, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele está sendo provado, está sendo passado por testes, e depois a igreja vai ser arrebatada e vai permanecer. Isso aí já é Apocalipse. Pastor, só está entrando em Apocalipse. Desculpa, tá, gente? Mas existe um propósito, existe um objetivo, por isso que ainda perdura a ação de Satanás. Então vamos lá, tá? Vamos entrar aí na parte de guerra espiritual que diz respeito ao nosso inimigo. Então, novamente, não fique impressionado. A gente vai tratar de coisas aqui sérias, em que às vezes a gente pode sair impressionado. Não fique impressionado, impressionada com a autoridade do inimigo. Maior é aquele que está com você. Se você puder dizer amém, diga amém aí, tá? Efésios, Paulo escrevendo aos nossos irmãos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Gente,
carne, às vezes, na Bíblia, tem uma conotação espiritual, mas aqui não. Às vezes, nós temos carne se referindo ao pecado. Não deis lugar à carne, as tendências espirituais para o pecado. Não ceda à tentação. Mas essa carne aqui, não. Essa carne aqui é humanidade. Carne e sangue. Diz respeito à humanidade. Então, Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. Pessoas que são compostas de músculo, de vasos sanguíneos, de sangue, de esqueleto. A nossa luta não é contra estas pessoas, tá? Mas sim, o contrário disso, esse mas é trazendo algo contrário disso, contra os principados, contra as potestades. Principados aqui, gente, é arque, a palavra grega arque. Arque, como por exemplo tem arcebispo, arquebispos, o bispo que está acima dos outros bispos, que coordena, que supervisiona. Arquidiocese, uma diocese que coordena demais dioceses. Então, principado é um demônio maior, uma autoridade maior que coordena, que supervisiona, que delega autoridade para outros demônios menores. Então, mas sim contra esses arques, contra as potestades. A palavra aqui é exousia no grego. Exousia é alguém que foi delegado, recebeu autoridade, mas aquela autoridade não é dele, a autoridade é de outro. Ele tem o exercício, ele pode fazer alguma coisa, mas o que ele está fazendo naquele momento, a autoridade dele vem de um outro demônio maior, os exousias, os demônios que são identificados aqui, gente, como potestades. E ainda, contra os príncipes, veja, plural, das trevas deste século. Gente, a palavra aqui é palavra pesada, tá? Tudo que está escrito aqui, contra os príncipes das trevas deste século, é uma palavra só no grego. É a palavra cosmocrator. Cosmo, mundo, krator, dominadores do presente momento. Então, existem espíritos malignos que eles têm uma atividade dentro da sociedade num determinado tempo, época, para influenciar, para trazer conceitos, pensamentos, desvios de conduta dentro da sociedade, influenciando através de lideranças políticas, econômicas. E o próprio anticristo, mais tarde, né? Apocalipse, a gente acaba caindo lá, não tem jeito. O próprio anticristo estará debaixo do domínio de um cosmocrator, que terá um plano para mudar conceitos, para desviar pensamentos, para trazer padrões imorais contrários àquilo que está na palavra de Deus. São os cosmocrators. Palavra difícil, né? Que aqui está traduzido como os príncipes das trevas deste século. E ainda contra as hostes espirituais da maldade. E aqui termina. Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde se define a guerra? O campo de batalha. O campo de batalha tem reflexo no mundo físico, mas acontece nos lugares celestiais. Por isso que muita gente às vezes só está aí sofrendo as consequências desta guerra, que eu volto a dizer, estou com um cabelo aqui na boca, eu volto a dizer, quer você aceite ou não, quer você compreenda ou não, quer você tenha fé ou não, a guerra espiritual, ela existe desde a saída de Adão e Eva do Éden, e vai existir até a batalha do Armagedon, depois da grande tribulação, até aquele exato momento, a guerra espiritual vai existir. Dentro dessa guerra espiritual, que ela persiste e vai persistir desde a saída de Adão e Eva do Éden, até a batalha do Armagedon, essa é a guerra espiritual. Dentro dessa guerra, existirão batalhas. As batalhas são circunstanciais, temporais, como existiu batalhas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial.
E nessas batalhas existem as pelejas, lutas. A palavra grega que está aqui, quando Paulo fala assim, não temos que lutar, o verbo lutar, eu luto, você luta, ele luta, nós lutamos. Esse verbo aqui é a palavra palé no grego, da onde provavelmente vem o peleja, palé, pelé, o som dela é mais ou menos esse. Quando aparece aqui, não temos que lutar, essa palavra é a palavra pelé, ou palé, da onde vem peleja. Ou seja, Paulo está dizendo assim, existe uma grande guerra. E esta guerra, existem batalhas. E você está envolvido numa batalha neste momento. Estamos envolvidos numa grande batalha neste momento. Ela é temporal, ela é circunstancial. Uma grande batalha. E o nosso envolvimento individual é a nossa peleja, a nossa luta individual. A gente precisa entender isso. E não tem como escapar. Eu estou envolvido, quer eu queira ou não, eu estou envolvido. Se eu usar as armas certas e usarmos também as estratégias e entendermos isso, nós poderemos guerrear na guerra espiritual de uma forma mais eficaz. Paulo está nos ensinando isso. Não é alguma coisa que está vindo da cabeça de alguém, dos teólogos aí, e para poder vender livro. Não, eu sei que muita gente vendeu livro com esse tema, eu sei disso. Mas é Bíblia, está aqui na palavra do Senhor, tá? Então vamos entender um pouquinho a respeito dessa hierarquia. Você consegue entender que existe uma hierarquia? Existe um líder maior, o nome dele é Satanás. O nome dele antes era Lúcifer. Lúcifer é literalmente aquele que carrega a luz. Aquele que mostra o caminho para a frente, que está iluminando o caminho. É alguém que carrega a tocha para iluminar o caminho. Porque ele fazia exatamente isso, ele conduzia os outros anjos à adoração a Deus. Querubim escolhido, chamado de maravilhosamente criado por Deus para uma função, para conduzir a adoração a Deus. Então, ele é o líder. O que ele fez? Quando ele quis receber a adoração que Deus recebia, quis usurpar essa adoração, porque ele achou aquilo tão maravilhoso, tão lindo, e então ele, olhando para si mesmo, ele possivelmente raciocinou, a gente está no campo das ideias, mas possivelmente eu queria para mim essa adoração. E começou a construir um conceito nesse sentido e conseguiu convencer 1/3 dos anjos. A gente vai ver isso em Apocalipse daqui a pouco. 1/3. Arrastou 1/3. Então, quando Satanás foi expulso do céu, foi com ele 1/3 de toda a população angelical. Tudo criado por Deus. Satanás foi criado por Deus. Mas não foi criado para ser Satanás, foi criado para ser anjo escolhido, querubim escolhido. Esses anjos que caíram, que viraram demônios, eles continuam sendo anjos, tá? Só que são anjos caídos. Existem os anjos que não caíram, anjos de Deus, anjos de luz. Existem os anjos que seguiram Satanás e foram expulsos junto com Satanás. Esses são os demônios. Gente, demônio não é a alma desencarnada de gente ruim, que está perturbando, que não consegue encontrar o seu caminho. Não existe isso. Não existe isso. O homem está destinado a morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo, é o que diz a palavra do Senhor em Hebreus. Então, os demônios não são almas humanas de pessoas ruins. Demônios são anjos que caíram, tá certo? Vamos entender um pouquinho então sobre isso. A gente precisa entender, tá? Para a gente não se encontrar brigando com pessoas, ao invés de lutar no mundo espiritual, lutando contra pessoas. Então, qual é o líder? Para a gente poder entender. Satanás. Satanás. Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra. Isaías 14, de 12 a 15. Tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante
ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está se fazendo menção ao rei aqui, mas é uma analogia, se aplica à pessoa de Satanás, que é identificado aqui como Lúcifer, tá? Ezequiel também faz referência, uma referência aqui, uma menção ao rei de Tiro, mas que tem uma analogia, tem uma aplicação à pessoa de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículos de 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, aquele que servia para padrão, tá? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Queridos, é este aqui, é esse cara aqui. Ele era o bambambam no céu, tá? Aqui, perfeito em formosura, estivestes no Éden, jardim de Deus. E ele teve no Éden. Ele teve no Éden antes do homem pecar, tá? E depois foi expulso. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Falando da beleza que este ser criado por Deus tinha: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas, etc, etc. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido. Este era Satanás, criado por Deus dessa maneira. Satanás foi criado por Deus, mas não foi criado como Satanás. Foi criado como um ser angelical belíssimo, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. João retrata Satanás aqui como um grande dragão. Um grande dragão, tá? Uma representação que ressalta sua terrível a natureza. E retrata também como grande serpente. A serpente lá de Gênesis capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 5, preste atenção, versículo 8. O diabo, vosso adversário, aqui Satanás é identificado como o diabo. Diabo é aquele que acusa, tá? É diabolos, do grego, aquele que acusa. O vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O acusador dos irmãos. Identificado? Ele tem o nome de Satanás. Satanás é aquele que se opõe, aquele que se coloca no caminho para se opor. Satanás, dragão, grande serpente. O diabo é aquele que acusa. Então veja, Satanás oferece, através dos demônios, através de todo o esquema, faz a oferta daquilo que nos chama a atenção pela tentação, nos seduz. Depois que nós caímos na armadilha dele, então ele nos expõe. Ele conta quando é interessante para ele também, tá? Porque se for interessante manter aquele esquema ali, ele vai mantendo e não expõe a pessoa. Mas então ele primeiro faz a pessoa cair para depois acusá-lo diante de Deus acima de tudo e diante dos homens também. Pedro nos ensina que ele é também o diabo. Bom, Satanás literalmente significa aquele que se opõe. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Olha, veja bem o que aconteceu com o profeta. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, do anjo do Senhor, para se lhe opor. Então Satanás é aquele que se opõe, que faz oposição a tudo quanto é de Deus, todo aquele que serve ao Senhor, tá certo? Nessa hierarquia satânica, nós temos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4. Vamos entender um pouco desse exército satânico. Tudo é Satanás? Tudo é Satanás. Tudo é Satanás. Por quê, pastor? Porque, na realidade, os demônios são terminações da atividade de Satanás. Existe uma mente que comanda todas essas mentes malignas, demoníacas, tá? Mas todos respeitando a autoridade, todos dentro dessa hierarquia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus, veja, não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para
juízo. Então, os anjos caíram junto com Satanás, se tornando demônio. Apocalipse capítulo 12, para você entender um pouco mais, versos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, o texto que eu falei para vocês, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. A gente não vai entrar na questão da interpretação do Apocalipse, mas apenas aqui reforçando para você que 1/3 dos anjos foram arrastados por Lúcifer quando ele foi expulso do céu. Tá? Então, ele se opõe em todos os sentidos. Quando o povo está orando, ele quer se opor. Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. Eu sei, gente, que é muito texto, mas depois você pode ver novamente e anotar, tá? Mas a gente tem que andar um pouquinho assim, porque nós já estamos aí avançando no horário e a gente tem que terminar. Daniel 10, de 12 a 14. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. A oração de Daniel. Nós não fazemos aí a campanha, não fazemos a oração de Daniel, é baseado nesse texto aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, perceba, eles têm uma ação de oposição. Quando a gente fala Satanás, a gente não está falando só a pessoa específica de Satanás, mas a todo o reino de Satanás, que usa espíritos malignos, que tem domínio, às vezes, sobre regiões inteiras. E alguns domínios, até domínio sobre nações inteiras, tá? Veja, o reino de Satanás não é um reino bagunçado. Alguém pode pensar isso, né? É um reino coeso. Eles não lutam entre si, eles não lutam um contra o outro, tá? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que sofria de um grande mal e aí foi levado num terreiro, foi levado numa reunião espírita e ali a pessoa ficou boa, tá? A doença que é colocada por ele também tem capacidade para tirar. Não sei se você está me entendendo. O engodo, o engano está exatamente aí. Ele põe e ele mesmo tira para amarrar a pessoa àquele tipo de culto, tá certo? Então, ele não é um reino que luta contra si, ele é um reino coeso. Lá em Marcos capítulo 3, versículos 22 a 24. Jesus expulsou o demônio de um rapaz, de um homem. E aí os fariseus disseram que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, que é uma entidade, um principado. Expulsava pela autoridade dele. Daí Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Então ele acabou dizendo, né, de uma certa forma, que Satanás não luta contra si mesmo. Ele não comete essa estupidez. Então, um reino organizado. A ação de Satanás. Vamos lá. Primeiro, ele se opõe a tudo aquilo que clama pelo nome de Deus e que tem desejo de servir a Deus. Ele faz oposição. De que maneira? João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Destruir a fé, matar fisicamente se for possível, matar a família, a saúde. Eu vim, Jesus fala, ao contrário disso, eu, no entanto, vim para que as ovelhas tenham vida e vida de uma forma plena, vida em abundância, tá? Veja o que esse texto diz. Porque, gente, uma coisa a gente está falando da gente mesmo, outra coisa está falando o que a Bíblia diz, tá? Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achando a varrida, adornada, então vai, leva consigo ali outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. Às vezes eu vejo pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando de ser crente, brincando de que tem uma experiência com Cristo, brincando no louvor e adoração, brincando com coisas de Deus, não sabendo que estão atraindo sobre si mesmo, né? uma grande dor. Segunda coisa que Satanás faz, e ele faz muito bem, porque ele é o pai dessa atividade, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Veja, Deus, nosso Deus, é o Deus da verdade. Satanás, então, estabelece o oposto, o contrário da verdade, que é a mentira. A mentira não existia no meio dos homens, no reino de Deus, antes da entrada do pecado, da ação de Satanás sobre a humanidade. Ele é chamado de o pai da mentira. Se você quiser conferir, João 8,44, dizendo que Jesus está dizendo, vocês estão mentindo porque vocês estão fazendo exatamente aquilo que vocês aprenderam com seu pai. E olha, é uma coisa que o inimigo tenta construir fortaleza na vida de pessoas que querem servir a Deus. E uma das fortalezas é a mentira, para promover resistência àquilo que Deus quer trazer como verdade. Então, muitas pessoas desenvolvem o hábito de mentir e se apegam à mentira, usam a mentira como uma ideia que, de alguma maneira, a mentira traz mais benefícios do que a verdade. É uma fortaleza que a gente vai estudar depois, na parte de estratégia, que Satanás cria na vida das pessoas, a mentira. Ele impede também, gente, a obra de Deus de ser feita. O que o senhor está dizendo, pastor? O senhor está dizendo, então, que às vezes eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser um servo de Deus, eu quero fazer a obra de Deus de algum lugar, e Satanás me impede? E como é que fica Deus nisso? Veja, 1 Tessalonicenses, quando eu leio esse texto aqui, gente, das vezes que eu parei para estudar, eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu para questionar isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo está escrevendo para os irmãos de uma cidade chamada Tessalônica, ao norte da Grécia hoje, tá? Ao norte, abaixo de Albânia, ali, bem no extremo norte da Grécia. Deus me deu o privilégio de visitar uma igreja evangélica em Tessalônica. Eu peguei um carro em Atenas e subi até Tessalônica, Beré, aquela região, e participei de um culto. Os irmãos de Tessalônica, Paulo está dizendo assim, olha, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, por isso, diz assim, bem quisemos uma e outra vez de ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. O que é que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, eu até me esforcei para ir visitar vocês aí, eu queria estar com vocês, eu estou escrevendo essa carta aqui, mas eu fiz um grande esforço para estar aí com vocês, e não sou eu, mas também tem uns irmãos que tentaram ir, mas olha, se fosse pela gente a gente ia, mas Satanás nos impediu de ir fazer a obra do Senhor, visitar vocês. Gente, eu não consigo entender esse texto de uma forma completa, tá? A única coisa o que eu acabo deduzindo aqui desse texto é que Satanás tem a capacidade de nos atrapalhar de fazermos a obra do Senhor, nos impedir. Porque se Paulo tivesse dizendo, eu até pensei em ir visitar vocês em Tessalônica e tal, mas eu não senti de Deus. Mas percebi que não é a vontade de Deus. Aí fica mais leve, né? Para a gente entender. Mas Paulo vem e diz assim, eu até quis ir, não foi uma vez só não, até quis ir, mas demônio do inferno, Satanás, o cão do inferno, não deixou eu ir aí para fazer a obra de Deus junto com vocês, para visitar vocês. Difícil de entender, mas isso serve para a gente desenvolver discernimento espiritual. Discernimento. Porque às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa e acha que Deus não está deixando, Deus não está permitindo. Temos que buscar do Senhor para ver se é Deus mesmo, porque às vezes é o inimigo que está se opondo àquilo, tá? Outra ação do inimigo, ele tem a capacidade de nos ferir fisicamente. Novamente, vai ficar impressionado, meu Deus, o Satanás é muito forte. Não, Deus é maior. Mas Paulo também diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7,
Paulo diz assim, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, eu tive muita revelação de Deus, para que eu não ficasse assim ensoberbado, foi-me dado um espinho na carne. Gente, novamente, né? Tem alguns comentaristas que dizem que esse carne aqui diz respeito à vida familiar, diz respeito à vida emocional, mas carne aqui é carne mesmo, essa carne aqui é carne de fisicamente falando. Espinho, alguma coisa que machuca, não sei se você já teve um espinho no seu pé e ficou lá, entrou lá e ficou incomodando, e aí tem que abrir mesmo para expulsar aquele espinho. Paulo está dizendo, Satanás mandou para mim um espinho na carne para machucar. Isso é fisicamente. Alguns dizem que é um problema de visão, né? Que Paulo tinha um problema para enxergar. Não sei. Vou chegar no Paulão, quando chegar lá, ih, velho, que parada doida é aquela, cara? Que negócio é aquele? Espinho na carne? Que negócio é aquele? Me conta aí. Eu vou falar com Paulo. Pode crer que eu vou falar com Paulo quando eu chegar lá no céu, tá? Mas ele diz assim, ó, foi-me dado um espinho na carne. Agora veja, a saber, agora que ele fala, um mensageiro de Satanás. Aqui, mensageiro é angelos, no grego. Anjo, um anjo de Satanás. Então, um demônio lançou uma seta em Paulo, misericórdia. E olha aqui, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus permitiu, existe uma permissão de Deus na ação de espíritos malignos, coisas que a nossa mente tão finita não compreende todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus. Mas ele tem poder para isso. Então, pastor, toda dor de barriga, toda diarreia, toda espirro, toda tosse, então vem que... Não estou dizendo isso. O sangue de Cristo tem poder sobre a sua vida. Não vai dizer isso para o seu pastor. O pastor pode estar ensinando lá que toda doença, não estou dizendo isso. Existem doenças do fluxo natural, da normalidade da vida, mas existem doenças que foram lançadas como, seta de Satanás em pessoas. E a gente precisa ter discernimento. Eu mesmo já tive várias vezes de orar para uma pessoa e perceber, isso aqui foi uma seta, e repreender, e ordenar, em nome de Jesus, seta do diabo, seta de Satanás nessa vida, seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Doença maligna, sai, em nome de Jesus. Identificar, discernimento, identificar aquilo que é de Deus, aquilo que é do mal. Mais do que nunca precisamos do exercício desse dom nos dias de hoje, gente. Tem gente procurando, eu quero falar língua, eu quero dom de milagre, eu quero dom... Amém, tudo isso, amém, amém. Mas falta muito discernimento. Nos fere fisicamente, tem ingerência na mente das pessoas, na mente crente, pastor. Satanás tem ingerência na mente crente. Teve ingerência na mente do Pedro, vivendo com Jesus lado a lado. Eu queria ter vivido o tempo que Pedro viveu, ali ao lado de Cristo, ao lado dele, o tempo todo recebendo da fonte da teologia mais perfeita e pura que um homem pôde ouvir. Veja, quando Jesus perguntou, né, Mateus capítulo 14, ali 16 em diante, Jesus vem, 15, né, Jesus vem e pergunta, o que as pessoas estão dizendo aí a meu respeito aí, fazer um levantamento, né, dá um feedback aí. O que estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, um dos profetas, tal. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tal. Aí Jesus olhou para ele, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Isso aí veio direto de Deus, passou pela sua boca e você proferiu essas palavras, revelação, ingerência de Deus, do Espírito Santo na sua mente, você me trouxe isso. Aí daqui a pouco Jesus começa a falar do seu plano. Importa que o Filho do Homem seja preso, tal, assim. Aí Pedro pega Jesus pelo braço, essa é a impressão que a gente tem na leitura do texto, e diz assim, não permita isso, para de falar esse negócio, Jesus. Aí Jesus dá um passo para trás e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Jesus identifica uma ingerência na mente de Pedro que o impulsionou a proferir palavras que Satanás queria que ele proferisse. Tá? Então, Satanás tem ingerência na nossa mente?
Se a gente não vigiar, tem. E a gente abre a boca e fala como a influência, não do Espírito de Deus, tá? No verso 2 de João, capítulo 13, guarde isso para você. Jesus, terminando a ceia ali com os apóstolos, diz assim: e acabado a ceia, a narrativa, tá? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Satanás colocou no coração, e aqui a ideia de mente, colocou na mente uma obsessão, construiu uma fortaleza no coração, na mente, nos sentimentos, na ideia, na forma de pensar de Judas, que seria um benefício para ele trair Jesus e receber um benefício financeiro daquilo ali, tá? Bom, esse é o nosso inimigo, gente. Ele tem poder para lançar setas? Ele tem poder para lançar setas. Existem dardos, seta que voe de dia, dardos que o maligno lança para incendiar uma situação, provocar uma contenda. Ele trabalha para construir cercas de separação entre pessoas, para isolar pessoas uma das outras. Ele faz isso. Ele tem autoridade para isso. Nós temos que identificar esse trabalho dele, exatamente para desfazer as obras do mal, para desmanchar o que ele está fazendo. E isso é espiritual. Onde? No mundo espiritual. De que forma nós acessamos esse mundo, pastor? De que jeito que é? Onde é que liga o botão para entrar? É um portal aí transcendental, né? Como é que a gente acessa esse mundo espiritual? Oração. Através da oração. Não existe uma outra maneira. E oração, quando eu falo oração, gente, eu não estou falando de você ter que se fechar, ter que se trancar ali naquele... Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você pode estar orando, assim como eu estou orando aqui, para Deus me dar graça, unção, para poder transmitir isso para você. Você pode estar conversando com as pessoas e pode estar orando. Você pode tirar um tempo para orar. Eu tenho uma prática de orar pelas madrugadas, na madrugada, eu oro toda madrugada, só quando não dá, às vezes eu apago, mesmo quando eu vou acordar, aí, Senhor, nem me chamou para orar essa madrugada, para conversar contigo, eu já está amanhecendo já, ou às vezes eu começo a orar também, daqui a pouco está amanhecendo também. Mas não existe um outro caminho da guerra espiritual para nós lutarmos as nossas lutas individuais, não contra pessoas. E quem sabe você está passando uma luta dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seu patrão, com seu inquilino, ou então com o dono do imóvel que você mora, no seu trabalho, não sei. E você tem usado as armas da carne, tem lutado contra a carne e o sangue, tem se tornado inimigo desta pessoa. Pare com isso em nome de Jesus. Faça uso das armas espirituais. Próxima aula, a gente vai aprender sobre armas de ataque e armas de defesa. E vamos fechar no final desse mês sobre estratégias usando essas armas, identificando a ação maligna e usando as armas, montando uma estratégia para combatermos espiritualmente. Eu tenho usado isso na minha vida particular e tenho visto resultados assim, gente, alguns imediatos, em pessoas mudarem de uma hora para outra, situações mudarem assim, aquela situação terrível de conflito, a situação mudar de uma hora para outra. Já usei isso até na minha atividade. Eu estou afastado, estou de quarentena, né, porque tenho 60 anos de idade, então não estou na minha atividade, mas usei muito em atividade em mediação de conflito. Colegas meus nem sabem disso, às vezes participavam da mediação, as pessoas vinham para a mediação assim com um espírito beligerante, para brigar mesmo. E eu já começava a clamar pelo sangue de Cristo, começava a combater espiritualmente ali para aquele clima sair daquele estado de guerra espiritual das pessoas, de ataque umas às outras, e percebi a mão de Deus ali de uma forma imediata. As pessoas abriram o coração de uma forma imediata, debaixo da ação, da oração e do combate na guerra espiritual. Então, funciona. Vai funcionar com teu filho, vai funcionar com teu marido, vai funcionar com os teus pais.
Tenha certeza disso. Gente, me ajude lá. A gente está terminando, tá? No canal do YouTube, vai lá, Pastor Maurício Romeiro. Vai lá, quando você abrir aqui meu perfil, tem lá, só você clicar e vai lá e comece a seguir. Coloca lá para se inscrever. Mande para outras pessoas se inscreverem também, tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, povo de Deus da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aeroportos, meus irmãos de outras igrejas, pessoas que estão aí em outro país também participando dessa aula, que o Senhor te abençoe. Se você não conseguiu pegar a aula toda, depois vai lá no IGTV ou vai lá no YouTube, como eu disse, e pega. Deixa eu orar por você. Meu Deus, obrigado pela compreensão da tua palavra, obrigado porque o Senhor falou o nosso coração nessa noite através dessa aula. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor abençoe a Igreja do Evangelho Quadrangular Aeroporto, os irmãos que estão participando dessa aula da Escola Bíblica, aqueles que também não estão participando, que o Senhor seja com eles, que o Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.